nós temos um grande privilégio de receber um jovem que sobreviveu ao Nova Festival em Israel no dia 7 de outubro. E ele está com a Doran. A Doran é uma... Doran, o que você faz na universidade? Sim, então vamos ter a Doran e o Ron compartilhando o que aconteceu e a razão pela qual eu acredito que isso é muito importante para ouvirmos o que aconteceu e todos nós parceiros que estamos assistindo ao redor do mundo é porque a nossa preocupação é quanto mais nós nos afastarmos do 7 de outubro, mais nós esqueceremos o horror do que aconteceu. Agora, a Katie veio até mim e minha filha Katie disse, talvez seja melhor dar um aviso se você nesta manhã está com crianças aqui. Agora, nós não vamos ser gráficos nisso, mas o que aconteceu em 7 de outubro é mais brutal do que qualquer coisa que nós vimos na televisão aqui. Na semana passada, nós fomos o governo de Israel me pediu para organizar uma reunião na embaixada em Washington, D.C. e nós mostramos o vídeo de 47 minutos, quando o Ron Domer, o embaixador Ron Domer, me pediu para mostrar isso. E ele disse, você poderia mostrar para os líderes da América? Eu tinha visto algumas das imagens originais e eu disse, eu nunca vou poder, o que eu vi, ou os testemunhos que eu ouvi, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou me esquecer daquilo. Eu acho algumas coisas ali são horríveis demais para ver. Então, nós cortamos muito disso, e eu sou muito grato por termos cortado muito disso. Mas ainda assim, quando mostrarmos isso na embaixada para 150 líderes, principalmente cristãos e vários líderes judeus, eles vieram até nós depois e disseram, nós não tínhamos ideia. Agora, você e eu abraçamos isso, nós falamos sobre isso todos os dias. Mas eles disseram, nós não tínhamos ideia. E a razão pela qual é tão importante mostrar isso para você, e para você saber, e para você falar sobre isso, e você ser um embaixador de Israel, é entender o quão brutalmente executadas aquelas pessoas foram naquele dia. Então, eu quero que vocês recebam de coração e aplaudam quando nós darmos as boas-vindas ao Ron e Doran, que vieram de Israel. Venham aqui em cima. Meu nome é Ron. Eu sou de Israel e vivo em uma cidade chamada Latânia. Tenho 29 anos e na minha vida diária eu vendo seguros e também sou personal trainer. E eu tenho um hobby especial. E meu hobby preferido é ir a festivais de música. E venho fazendo isso há quase 10 anos. E viajo por todo o mundo. Já estive na Europa, América do Sul e em muitos festivais em Israel. E é isso que eu gosto de fazer. Ir e viajar pelo mundo e celebrar a minha vida. Sim, que bom. Você quer começar com alguns slides que você tem? Sim, podemos começar com o primeiro. Ok, pessoal, se vocês puderem colocar os slides no telão e talvez vocês, Ron e Doran, podem nos falar sobre o que estamos vendo aqui. É você, Ron? É você ali? Sim, sou eu. Era o festival pela paz, certo? Aconteceu bem na fronteira de Gaza, onde foi muito perto da fronteira de Gaza. Eu fui lá logo depois que a guerra começou, porque eu fui lá porque muitos estavam ouvindo tantas coisas com as fake news. Isso realmente não aconteceu, não foi tão ruim quanto o mundo diz que foi, e até o extremo de dizer que Israel fez isso a eles mesmos, ou isso é IA, e eu quis ir lá para que eu pudesse dizer o que realmente aconteceu. E eu tenho que dizer que a mídia errou mesmo, porque foi 1000 vezes pior do que imaginávamos aqui. Então, Ron, você pode nos guiar e nos dizer o que estava acontecendo aqui? Sim, com certeza. Então, quando eu digo que vou a festivais de música, os festivais de música são bem específicos. E a questão do nicho da música trance é que há uma grande comunidade em Israel e tem muitas pessoas da paz lá. E muitos deles são hippies. Mas eu não sou. Hippies? Hippies. É importante dizer eu não sou.
Mas você pode ver ali e muitas pessoas em Israel vão para esses eventos, sabe? Muitos são jovens, também mais velhos, מזרחים, אשכנזים, judeus e não judeus, e você pode encontrá-los todos ali no mesmo lugar, celebrando a vida. E sou eu em vários festivais em que eu fui. E este é de Portugal, este é da Grécia, e eu fui nesse. Esse é o do Dia da Independência em Israel. E sim, são boas fotos de bons tempos. Então, quando eu fui lá, eu fui ao kibbutz atacado e em alguns outros kibbutz. Eu fui para a área do festival. E eles disseram, a maioria das pessoas que estavam vivendo, e você consegue ver a fronteira de Gaza lá, quer dizer, estava bem ali. Na verdade, uma vez que o senhor fazia a segurança, disse, pastor, você pode se mover um pouco mais para cá? E eles me disseram, sabe, as casas foram demolidas. Cada casa em cada kibbutz foi demolida. E havia cores diferentes, palavras em hebraico escritas nas paredes que diziam... esta foi verificada para corpos. E esta não foi ainda verificada para corpos. E assim, quando ele me disse, pastor, você pode vir para cá? E eu disse, eu estou pisando em algum lugar que não deveria? E ele disse, não, eles ainda têm snipers lá fora. E você está na linha dos atiradores. Então, sabe, Ron, quando vocês estavam no festival, como vocês começaram a perceber que havia um ataque terrorista? סליחה, אני מבין קצת עברית. Como você percebeu que havia um ataque terrorista e você percebeu o quão forte era esse ataque terrorista? Bom, essa foto foi publicada. Isso foi quando eu estava no festival de música. Não era nova, mas também eu gosto de mostrar isso porque eu posso explicar como é o festival de música para que vocês possam ver. Isso era umas 5:30 da manhã. Sim. Então, os festivais costumam ser de meia-noite até 5 da tarde. E nós chegamos lá por volta das 2 da manhã. E eu e meus 2 amigos armamos nosso acampamento ao redor daquela área. E nós demos uma volta por lá e em toda aquela área do festival. E eu fiquei muito impressionado. Como eu disse, eu vou a festivais de música há 10 anos ao redor do mundo e esse festival de música especificamente foi enorme, foi incrível. E a música estava muito alta, havia cores por todo lado e eu estava caminhando no meio da pista de dança e eu via amigos conversando, muita gente rindo e as pessoas se beijando. E era o paraíso, o melhor lugar do planeta. E eu me senti livre, me senti como uma criança de novo. Era um lugar, naquele horário, era às 5:30 da manhã. Então, havia dança, celebração, era uma festa normal e umas 6:30 eu estava olhando para o céu e a música estava tocando e, de repente, eu vi uma tonelada de mísseis explodindo. Mísseis? Sim, mísseis. Muitos deles. E estava muito perto de nós. E meu amigo Davishai estava ao meu lado. Eu disse a ele, eles vão encerrar a festa. Naquele momento, essa era a minha única preocupação. Porque todos sabem que isso não é nada novo, mísseis de Gaza. Isso é algo meio comum. Mas foi um pouco assustador, e eu não vou mentir, porque nós estávamos em um espaço aberto. E você tinha um lugar para correr e se esconder. E nesse momento eu vi muitas pessoas chorando, confusas, elas não sabiam o que fazer, elas não sabiam se eram verdade.
E depois de 2 minutos, um oficial de polícia foi até o palco do DJ e disse: "Vamos lá, pessoal. Peguem suas coisas e vão embora." E nós estávamos bem, eu e meus amigos, nós entendemos, tudo bem, aconteceu alguma coisa, vamos pegar nossas coisas, e todos ficaram calmos e nós fomos para o nosso carro. E no caminho para o carro, novamente, olhando para o céu, nós vimos toneladas de mísseis, sem parar. E este sou eu e meus amigos. Você pode voltar? Sim, este somos eu e meus amigos. E, como você pode ver, nós ainda estávamos felizes e sem muita pressa. Mesmo eles disparando mísseis. Mesmo com os mísseis, sim. Não é incomum. Não. Vocês podem imaginar viver assim? Onde mísseis disparados é normal? Sim. É loucura. Então, nós ainda ficamos lá um tempo e fumamos um cigarro e tiramos essa foto. E meu amigo me perguntou: "Então, e agora? Nós vamos para casa?" E eu disse a ele: "Não, nós estamos com as nossas coisas. Vamos encontrar um bom lago, ficar lá o resto do dia e depois vamos para casa." E todos disseram ok. E nesse ponto nós ainda fomos muito ingênuos. Nós não entendemos o que estava acontecendo. E ok, vamos pegar as coisas e começar a seguir em frente. E depois de alguns minutos no nosso carro, nós estávamos presos no trânsito porque todos saíram ao mesmo tempo. E eu olhei pela janela e eu vi, de repente, 3 policiais com suas armas de fogo. E você pode vê-los indo. Eu vou me levantar. Aqui tem um e aqui tem 2. Eles eram policiais? Policiais, sim. Eles estavam entrando na floresta com suas armas. Então eu pensei comigo mesmo: por quê? Se tem 1 tonelada de mísseis no céu, o que 3 policiais podem fazer com armas tão pequenas? Parecia estranho, mas tudo bem. E depois de 2 minutos, nós ainda estávamos parados no mesmo local. E eu vi um carro vermelho vindo pelo lado direito, batendo forte em 3 carros que estavam na nossa frente. E ele ficou preso lá. E eu pensei comigo: bom, talvez o motorista estivesse bêbado, talvez ele tenha tido um ataque de pânico e ficou confuso. Mas uma das pessoas que estavam na área foi e abriu a porta do motorista e eu vi uma mulher caindo no chão e o corpo dela estava todo ensanguentado. E a pessoa que abriu a porta começou a gritar: "Ela levou um tiro, olha, ela levou um tiro, a pessoa levou um tiro." Então, nesse ponto, nós entendemos: ok, tem uma situação estranha acontecendo aqui. Nós não queríamos acreditar que estava realmente acontecendo, mas aquele era um momento estranho e meu amigo Davi Shah, que era o motorista, também queria descer e tentar ajudar. Mas eu disse: não, você vai ficar aqui com a gente. Já tem muita gente com ela. Nós não somos médicos, não tem nada o que fazer e essa é a nossa chance. Vamos pegar a pista da direita, vamos seguir a estrada e sair logo daqui. Então, nós vimos no vídeo essas coisas que você está descrevendo, nós vimos nos vídeos que mostramos a eles que o Hamas estava parado nas estradas e em todo lugar, mas nas estradas, e eles estavam matando todo mundo que passavam por eles. O novo festival aconteceu perto do Kibbutz Haim, bem perto da fronteira. E como você disse antes, e o Ron disse antes, nós estamos acostumados com isso, sabe? Nós vivemos as nossas vidas perto da fronteira, com mísseis. É triste dizer, mas essa é a nossa realidade. E tem muitas festas nessa área, no norte e no sul, então, na verdade, não é nada especial. Então, sim, os terroristas do Hamas simplesmente entraram na área do novo festival e esperaram na estrada para quando as pessoas saíssem. Eram cerca de 4.000 pessoas só na festa. Era uma festa enorme, então imagine todas as pessoas saindo com seus carros, presos no trânsito.
Então, as primeiras pessoas que foram embora foram assassinadas primeiro porque os terroristas estavam esperando por elas. E as pessoas como o Ron, ele pode dizer melhor, claro, mas elas sobreviveram porque eles tomaram uma, sabe, decisão. Porque eles não sabiam e, ao mesmo tempo, sabe, isso salvou a vida deles. Sim. Foi o que aconteceu. Nós ficamos calmos, não entramos em pânico, não saímos correndo. E essa decisão salvou a nossa vida. Então, quando vocês viram aquela mulher bater o carro e ela saiu e ela havia sido baleada, vocês começaram a ouvir os tiros sendo disparados? Quando você começou a perceber que isso era no início, nós conversamos lá atrás que você disse que você pensou, bem, nós estamos acostumados um pouco com terroristas, sabe? 2 ou 3 pessoas, ou o que quer que seja. Mas acabou que eram 3.000 terroristas. Quando você começou a perceber o quão sério isso era, o que você fez, o que seus amigos fizeram? Sim, então, mesmo depois da situação com a moça no carro vermelho, nós ainda não acreditamos, nós não queríamos acreditar. E, como eu disse, meu amigo nos levou para uma estrada e continuou a dirigir, seguiu em frente. E depois de alguns minutos havia trânsito novamente, e naquele momento havia um segurança na estrada e ele ficava gritando para todo mundo: saiam do carro, corram! E foi o que nós fizemos. Deixamos o nosso carro, que ainda estava na estrada. E depois... Vocês sabiam o que estava acontecendo? Não, eu não sabia. Certo. Nós não sabíamos o porquê, mas Ok. nós fizemos o que ele mandou. Então, naquele ponto, estávamos correndo para a floresta, só com as coisas que tínhamos no bolso. E a gente tentou se esconder. E não sabíamos do que ou de quem. E, depois de algum tempo, nós saímos do nosso esconderijo e tentamos conversar com as pessoas por lá. Talvez elas soubessem de alguma coisa, mas eu quero lembrar que nos festivais de música as pessoas se drogam e as pessoas ficam bêbadas. E não dava para nos conectar às pessoas naquele momento. E todo mundo estava tão confuso e tão assustado. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Então a gente pensou, vamos tentar pegar o carro e vamos para casa. E novamente nós vimos o rapaz da segurança e ele perguntou se o nosso carro estava atrás dele ou à frente dele. E dissemos a ele: ele está atrás de você. E ele disse: então vocês não podem pegar o carro hoje. Por quê? Então ele disse com um tom de sarcasmo: qual terrorista você quer encontrar? Aquele que vem do norte ou aquele que vem do sul? Então olhamos para ele. Tá, então o que a gente faz? Corra pela sua vida. Então, nós vimos nessa foto, vocês estão se escondendo. Eu sei onde isso fica. Vocês estão se escondendo debaixo dos arbustos. Vocês não entendiam o que estava acontecendo e em qual nível. Vocês não sabiam o quão sério aquilo era. Quando foi que você começou a entender? E nós vamos mostrar outra foto, se possível. Quando começou a entender o quão sério aquilo era? Então, depois que nós entramos na floresta, pensamos: e agora? E nós começamos a ouvir vários tiros de armas em toda a área. E era muito forte. E era um grande espaço aberto. E nós não tínhamos um bom lugar para nos esconder. E nós achamos 2 carros. Eu disse ao meu amigo: ok, então vamos entrar aqui e ficar seguros. E aquilo não parava. E nós vimos alguns terroristas e nós não sabíamos de onde eles estavam vindo. E no momento que aquilo já estava em todos os noticiários, eu recebi muitos telefonemas dos meus amigos que sabiam que eu estava lá e eu recebi outro telefonema da minha mãe. Eu lembro que eu Então, vi sua mãe estava ouvindo sobre isso no No noticiário. enquanto vocês estavam escondidos Sim. nos arbustos da floresta. Sim. Então eu vi o nome da minha mãe no telefone, eu fiquei pensando se eu deveria atender ou não a minha mãe naquele momento. E eu estava tentando me focar. Mas se você está sofrendo um ataque terrorista, você não vai querer falar com a sua mãe. Não. Não. Com certeza não. certeza. Sim. É. E então eu decidi, ok, eu ia atender porque ela podia estar pensando que eu morri. E aí eu atendi e disse: "Ei, mãe, como é que tá?"
E ela começou a gritar comigo: cadê você? O que está acontecendo? Por que você não voltou para casa? Então eu disse: mãe, não se preocupe. Eu tô com os militares aqui, eu tô num lugar seguro. E tem um monte de gente comigo aqui. E em breve esse evento vai acabar e aí eu vou voltar para casa. E enquanto eu falava com ela, muitas balas voavam sobre a minha cabeça. E eu estava sozinho, apenas eu e meus 2 amigos, em um grande espaço aberto. Então agora você entende que Sim, não era eu entendi, brincadeira, sim. né? E eu tive que mentir para minha mãe porque eu não queria deixá-la preocupada. Eu realmente queria ficar focado em me salvar e não preocupar minha mãe judia. E naquele momento, estávamos tentando fugir e nos salvar, e nós nos escondemos entre árvores, entre carros. E se você olhar nas fotos, é como uma grande floresta, como você tem aqui nos Estados Unidos. Árvores pequenas e muitos arbustos. E estava muito quente naquele dia. E eu vi uma árvore grande e para mim parecia seguro, então nós fomos para lá. E o tiroteio não parava. E eu pensei... O quão perto o tiroteio estava de você? A maior parte voava acima da minha cabeça. Sim. Eles estavam mirando ou só atirando aleatoriamente? Aleatoriamente. E algumas balas... Coloque a próxima foto. Volta na outra foto. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Volte. Sim. Vocês podem voltar? Sim, então nós nos escondemos em uma árvore grande e havia tiros por todo lugar. E nós pensamos, ok, o exército está aqui e tem um tiroteio entre o Hamas e o exército vai vencer e nós vamos sair daqui e voltar para casa. Mas, depois de alguns minutos, nós vimos que estávamos errados porque, como eu sou soldado de reserva, eu sei reconhecer uma arma apenas pelo som dela, sabe? E o exército usa uma M16 e o Hamas usa uma Kolachnikov. E nós ouvimos os Kolachnikovs o tempo todo e sem parar. Então, nós percebemos, ok, nós estamos sozinhos aqui. E depois de alguns minutos, eu ouvi alguém morrendo perto de mim e foi como um som de um último suspiro. Como se a alma dele estivesse saindo do corpo. Uma pessoa perto de você? Era um ponto de esconderijo. Ok. Perto de mim. Ele foi atingido... Por uma bala, sim. Ok. E depois que eu ouvi ele morrer, também ouvi muitos gritos de comemoração. Allahu Akbar! E disparos de armas por todo lugar. E eles ficaram felizes, como uma festa de aniversário. Sim. Então... Eu vou te interromper um pouco porque eu acho que é importante compartilhar que parecia uma festa de aniversário ou uma comemoração. Uma das senhoras que eu conversei lá, que perdeu muitos amigos e familiares e alguns foram, na verdade, sequestrados. E ela disse, as coisas horríveis que nós vimos nunca sairão das nossas mentes. Mas eu acho que a coisa mais horrível foi ver a celebração desses açougueiros enquanto eles estavam matando jovens, enquanto eles estavam estuprando as mulheres, enquanto estavam assassinando bebês. A celebração e a alegria. Nós mostramos isso aqui. E mostramos na embaixada um telefonema de um terrorista do Hamas e eu vi pela primeira vez quando eu estava lá. Mãe, eu matei. Pai, eu matei. Eu matei 10 judeus. O sangue deles está nas minhas mãos. Eu estou usando o telefone deles. E então você... Ali está uma pessoa morrendo. E você pode ouvir a celebração deles. Sim. E é importante dizer que... Você pode continuar depois disso. Que... Tem áreas militares ali, como bases do exército na área, como delegacias de polícia próximas ao lado sul, perto do Haim. E nesse ponto, como nós não entendíamos o que estava acontecendo, eu em casa e, claro, o Ron na festa, mas as bases e as delegacias de polícia foram atacadas. Eles assassinaram as pessoas nas bases. Eles sabiam exatamente onde ir. Então, foram as bases, as delegacias, a área de festa e depois o kibbutz.
Então, as pessoas esperavam o exército e a polícia, e tinham muitas bravas mulheres e homens da polícia e bravos soldados também. Mas eles tinham que, sabe, lidar com outra situação naquela hora. Então, foi realmente um caos enorme em muitos locais. Na verdade, primeiramente, ninguém sabia do tamanho do ataque. Quando eu estava lá, eu doei sangue no Moganda Vita Dome e eu senti que eu deveria doar sangue para as vítimas. E me disseram que quando começaram a ouvir Ron, como você estava dizendo, nós pensávamos, ok, nós estamos acostumados com isso, sabe, talvez haja 3 ou 4 pessoas lá fora e não 3.000 ou 3.000 e um tanto. E então eles enviaram alguns policiais e militares, mas eles estavam em menor número e eles enviaram o Moganda Vita Dome, enviou ambulâncias e eles foram emboscados porque ninguém sabia o tamanho desse ataque. Foi assim em todos os lugares e locais diferentes, como eu disse. E, sabe, vários amigos meus só, sabe, pularam da cama às 6:30, sem entender, mas dizendo, ok, dizem que precisam de nós no sul, antes do exército, sabe? É chamado de Savishmoni em hebraico. Miluim, reserve duty before. Antes mesmo de alguém os chamar, eles apenas se levantaram de forma com seus carros particulares para aquela área, para como lutar como leões. E isso foi incrível e corajoso, e eu perdi muitos amigos naquela manhã. Mas sim, como você disse, com a Moganda Vita Dome, algumas ambulâncias são, como se diz? Como é a prova? É seguro? A prova de balas, obrigada. E a maioria deles sabia disso e foi mesmo um evento enorme. E nós não entendemos o quão grande aquilo foi até Ron, o dia eu seguinte. quero te fazer uma pergunta, mas eu quero falar algo antes. Porque uma das coisas que nós vemos na mídia o tempo todo são esses pobres civis em Gaza. E uma das coisas mais chocantes que eu soube é que a primeira onda que entrou e atacou o show de música e atacou os kibbutz, os diferentes kibbutz, foram os soldados do Hamas. A segunda onda que entrou e que foram tão brutais e tão selvagens quanto, eles foram civis. Sim, Eles entraram e fizeram a mesma coisa. Sim, nós podemos ver no vídeo, como você disse exatamente. A segunda onda foi para roubar TVs e também as joias e também coisas realmente loucas. Mas eu acho que eles só queriam matar e assassinar e fazer isso brutalmente e comemorar depois. E sabe, todas as minhas amigas, todas as mulheres na plateia, vocês podem entender, eles estupram as mulheres, eles cortaram as cabeças, eles fizeram coisas que eu não consigo nem imaginar na minha cabeça. Então, sim, foram os terroristas do Hamas e também os civis de Gaza. E se você ouvir o Mia Shem... E agora nós descobrimos que a UNRWA, funcionários da ONU, foram grande parte deste ataque. Eles estavam dentro do ataque. E agora eles estão lá, ontem e hoje, eles estavam lá tentando levantar fundos para o UNRWA. Sim, eu não sou política, mas eu preciso dizer, eles tinham um objetivo, e o objetivo era assassinar o maior número de civis, o máximo de israelenses, judeus e não judeus, crianças e idosos. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.